Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E pessoal, o vídeo de hoje aí vou reagir. Veja como são feitas placas gamers Gigabyte, da Gigabyte, né? É assim que está escrito aqui. E mandem em Brasil, que são feitas no Brasil. Eu não sabia que no Brasil existia uma fábrica que produzia placas de gamers. Mas bora lá pessoal, eu vou saber um pouco mais desse vídeo e é isso. Uma boa notícia para os gamers brasileiros. A Gigabyte, que já fabricava placas de entrada e modelos mais simples, vai começar a fabricar no Brasil a sua linha gamer. Então eles estão apostando no nosso mercado para esses produtos de mais alta performance. A empresa nos convidou e a gente veio aqui para a fábrica deles em Manaus ver como vão ser feitas as placas Gigabyte Gamers Made in Brasil. Vem com a gente para dar uma olhada. A fabricação das placas ficará por conta da Calcomp, que emprega 2.500 pessoas em seus centros de produção no Brasil. Além das placas-mãe, a fabricante trabalha através de contrato com outras empresas, produzindo componentes como set-top boxes e tablets. Eu não posso simplesmente chegar e ir entrando assim na fábrica, nós temos aqui uma série de procedimentos. E um dos primeiros deles, antes de chegar lá dentro, é que eu preciso vestir roupas especiais. Então eu tenho aqui esse jaleco, esse chinelo muito estiloso, e há um bom motivo para usar essas roupas bem curiosas aqui. Essas roupas, elas evitam estática. Nós temos muitos componentes aqui que são sensíveis, então não pode dar nada de errado. Então, tanto esse jaleco aqui, quanto esse chinelo no estilo meio feiozinho assim, trabalha em conjunto com esse piso, que é aterrado. Ele também é todo especial, tudo para garantir que não aconteça de jeito nenhum estática por aqui. Então, é nesse visual fantástico que eu vou fazer essa volta para essa fábrica. A produção e também a nossa visita é acompanhada por engenheiros da Gigabyte, que além de garantir que eu não quebre nada, tem também a função de verificar se a produção em nosso país mantém a qualidade das fábricas lá da Ásia. Por sinal, já visitamos uma fábrica da empresa em Taiwan e vale a pena dar uma conferida para vocês compararem como são as coisas por aqui e por lá. Antes de começar a fabricação da placa, é preciso preparar alguns materiais antes. A solda é mantida refrigerada e só volta à temperatura ambiente antes de ser utilizada. Top. Pessoal, eu já estou espantado de ver. Logo no princípio, eu fiquei meio que tipo, para que um chinelo? Para que aquele casaco? Quando ele me explicou, fiquei mais aberto. Até eu achei que talvez desse uma bata branca, como os outros estão lá, um chapéu, capacete, mas também como não sei se haverá desse tipo de capacetes aí de pedreiro. É bonito lá dentro, apesar que está cheio de máquinas, eu nem sei para que servem todas aquelas máquinas. Será que são as placas gamers, não sei lá, para que tanta máquina aí, para tudo aquilo. É estranho, né? Acho para mim estranho, nunca vi uma fábrica de placas gamer de Gigabyte, né? Chama assim. Então, eu fiquei tipo naqueles chinelos. Eu achei que talvez o chinelo era para manter o silêncio, aquele tipo de chinelo. Quando ele usou aí, eu achei que o chinelo era para manter o silêncio, mas parece que é para evitar alguns acidentes, por exemplo, estática, né? Não sei se isso parece estática ou um choque que pode talvez passar, é uma descarga assim, por exemplo, para não ser afetado. Então aquele chinelo acho que não atinge o nosso corpo. E também acho que mangas compridas sem luva, eu ainda não entendi muito bem, mas eles os donos é que sabem, os próprios donos da empresa usaram esse método. Então vamos continuar com o vídeo. Eu quero aprender como é que são feitas essas placas gamers. Ela fica trancada hermeticamente para garantir que ninguém use antes de um período de descanso de 4 horas. Outro material que precisa estar pronto são esses moldes. Cada um deles é feito especificamente para o projeto da placa e vão ser usados para a aplicação da solda, como vocês já vão ver. A placa onde serão encaixadas as peças, chamada de PCB, e os componentes que serão utilizados são trazidos do exterior. A primeira etapa é chamada de SMT, parte onde tudo é automatizado. Já no começo, é colado um adesivo com um código de barras, direto no PCB, que será utilizado para rastrear a placa ao longo de todas as etapas da produção. A placa chega do exterior assim, com os trilhos já impressos, porém sem nenhum componente instalado. A primeira máquina é responsável pela aplicação da solda.
É aí que são usados os moldes, por onde passa a solda aplicada pela máquina. Em nossas imagens, as máquinas estão abertas, para ser possível ver a ação do equipamento, mas em operação normal elas ficam fechadas, agindo assim de forma autônoma. Este molde é utilizado por períodos de 2 horas, quando precisa ser limpo para poder voltar para a máquina. Após a aplicação da solda, uma máquina faz a verificação através de imagens para ver se tudo está em seu devido lugar. Então a placa parte para a próxima etapa. Um conjunto de 3 máquinas colocam quase 1.200 componentes em um período de apenas 36 segundos. Os componentes entram na máquina através de fitas, e um braço mecânico os coloca em um ritmo frenético. Este robô é capaz de manusear de forma precisa peças minúsculas, com tamanhos que podem chegar a apenas meio milímetro por 1/4 de milímetro. Aplicada a solda e os componentes, é hora de ir para o forno. A placa é aquecida a temperaturas de até 250 graus Celsius, o que vai fazer com que as coisas grudem uma nas outras. Resfriadas e saídas do forno, as placas passam por uma inspeção visual, desta vez feita por uma pessoa, que irá ver se está tudo no lugar que devia estar. Daqui as placas partem para a próxima etapa, e muitas das coisas dessa fábrica se movem sem nem precisar de alguém para carregar. Os robôs são responsáveis por levar vários dos componentes e até mesmo o lixo de um lado para o outro. Eles são capazes de carregar até 300 kg e se movem sozinhos, seguindo trilhas e marcadores no chão. Por ele ser automático, também não quer dizer que ele vai ficar simplesmente passando por cima de todo mundo. Se isso acontecer, ele tem um sensor para parar. Com as placas encaminhadas, chegamos à segunda etapa. Agora é a vez da montagem manual dos componentes. Peças maiores e mais delicadas, especialmente aquelas que chegam a passar para o outro lado da placa, precisam de um processo. Pessoal, eu já estou espantado, até por mim eu terminarei esse vídeo, mas não quero, eu quero ver mais esse vídeo. Pessoal, assim, eu não sei lá, nunca vi uma máquina assim mover sozinha, tipo, fora de um robô, sei lá, artificial, mas uma máquina, tipo, detectar, só encostou, a máquina teve que parar, já, tipo, ela se move quase nessa empresa. O ser humano não parece, ele só inspeciona as coisas. Tem certas coisas que talvez o ser humano teve que fazer manualmente, mas parece que a maior parte são as máquinas, né? Tem aquelas partes que, por exemplo, aquela máquina em pouco tempo ela conseguia pôr alguns chips, algumas coisas que eu não sei lá, que fazem o componente daquela placa. Então, depois passar para o forno, coisas que depois fazer uma expensão, tipo, o ser humano tem que ver se a placa exatamente tem as coisas no lugar. Às vezes a máquina também buga, né? Ou chamam bugar, é tipo dá um erro, não coloca as peças totalmente no seu devido lugar ou falha alguma coisa. Então, tem que revisar antes de passar para um segundo passo, acho que é depois de ir no mercado, né? Então, senão os meus clientes vão ficar insatisfeitos. Então, para não ficar insatisfeito, tem que passar a um controle primeiro de um ser humano. Sei que a máquina não é 100%, até dizer que segura não, dizer que 100% confiável. Melhor que seja o ser humano. Porque a máquina está programada, enquanto o ser humano não é programado. O ser humano pensa. A máquina só foi programada pelo ser humano para fazer umas coisas repetidas. Então, o ser humano não faz coisas repetidas, o ser humano pensa. Então, por isso que eu vi que eu acho incrível essa empresa a usar robôs. Eu achei que talvez todo mundo ia soldar. Eu até fiquei meio confuso. Como é que é a placa de um computador, como é que é feita? Eu já vi a placa do computador. Então, eu estava a pensar, será que a pessoa fica castanhar? Como é que é feita? Como é que... Então, a minha dúvida também já está aqui. Eu estou a ser esclarecido como é que fica a placa Gamer de Gigabyte feita no Brasil. Eu estou impressionado a conhecer essa empresa. Mas vamos lá continuar, eu gosto muito de ver. Play. Mais complexo de encaixe, e por isso é feito por pessoas. Na primeira parte da montagem manual, temos uma pequena excentricidade deste modelo. Uma cola é aplicada na placa para proteger os LEDs presentes no PCB. Esta proteção vai ser importante lá na frente, como vocês logo vão ver. Nessa etapa manual, serão adicionados mais 85 partes à placa, e cada funcionário coloca de 1 a 5 peças, dependendo do grau de complexidade do encaixe. A montagem de partes, como essas presilhas para o processador, é feita por mais de uma pessoa, se alternando para conseguir manter o ritmo da produção. Depois de terminar os encaixes, as placas vão receber solda novamente, mas dessa vez o processo vai ficar bem mais delicado. Como já estão encaixadas as peças, não dá para simplesmente esfregar a solda como foi feito lá na primeira etapa.
As placas passam de leve sobre a solda derretida, com uma regulagem bem específica baseada no formato da placa, para garantir que apenas as pontas dos conectores, na parte de baixo da placa-mãe, encostem na solda. A liga utilizada na solda costuma ter um ponto de fusão aí na casa dos 180 graus Celsius, o que dá uma ideia para vocês do quanto esse líquido aí está quente. Com este método mais delicado de soldagem, nem todos os componentes sempre recebem toda a solda que precisam. Uma nova inspeção verifica em todas as peças se isso foi o bastante, e caso precise, um funcionário aplica uma quantidade extra de solda em algumas partes. Isso acontece principalmente embaixo de conectores maiores, que absorvem o calor e por isso atrapalham a soldagem. Aí, o jeito é retocar manualmente, como acontece por padrão nas conexões de vídeo neste modelo. Lembra da cola lá no começo da montagem? Depois de proteger os LEDs de uma soldagem acidental, aquilo é retirada. Outros componentes que não precisam de solda, como os dissipadores e presilhas para o processador, são instalados por último. As placas passam por uma nova inspeção e são registradas através do código de barras. Toda essa rastreabilidade garante que seja possível ver o ritmo de produção em todas as etapas. É preciso um equilíbrio entre os estágios para otimizar a produção, e a meta é conseguir manter a velocidade entre 90% e 95% da capacidade total em todas as etapas. Além dos dados da própria fábrica, a Calcomp centraliza os dados de todas as suas instalações, então é possível ver as estatísticas de outros centros de produção, em países como México e Filipinas. Antes de passar para os demais testes, uma verificação rápida mostra se a placa está ligando. É colocada a pilha da BIOS e caso não passe corrente em partes específicas da placa, necessário para ligá-la, ela nem vai para as próximas etapas. Aqui, todas as placas passam por uma bateria de testes, onde são ligados os processadores, conectados componentes de som, vídeo e rede, tudo isso para ver se a placa está operando de forma correta. Esta parte inclui até mesmo testes mais pesados, como o 3D Mark. Baseadas em amostragem, ou caso algum problema aconteça com frequência na linha de produção, as placas são encaminhadas para um laboratório de testes, onde os chips passam por raio-x, são cortados e até mesmo tinta é aplicada, para ver onde pode estar a falha na fabricação. Isto é crítico. Top. Pois não, eu não achava que passava por todos os processos. Ixi. Se caso a placa não estiver bem, tem que ser soldada de novo, já que já tem uma solda específica ali, talvez, como eu disse, a máquina também não é 100% que você pode confiar que ela vai fazer aquilo exatamente. Então, tem uma solda também que você tem que fazer, se não soldou aquela parte, você tem que fazer manualmente, sozinho, já não vai ser pela máquina. E depois passar por um outro processo ainda mais de verificação, tipo se a placa liga, não liga. Eu até ficava naquela pilha que fica aí na placa do computador. Para que colocam aquela pilha? Então, acabei entendendo por que colocam a pilha aí, faz parte também do componente da placa. E fazer um experimento, ver se a placa mesmo funciona mesmo, é uma coisa que eu não achava, já falei já. É o último processo, como já soldou, é só pegar, pôr na caixa, pôr ao mercado. Mas vi que não, tem que experimentar a placa, ver se não dá erro, se não buga, se realmente corta, se realmente trabalha a placa. E se tiver um erro, passar por uma checagem, fazer alguns cortes, alguns experimentos, até o raio-x. Ai, é incrível, eu nunca vi isso. Mas vamos continuar com o vídeo. Especialmente nas conexões BGA, aquelas que ligam os componentes como chipset direto na placa. De acordo com a Gigabyte, apenas 0,5% das placas, ou seja, uma a cada 200, precisa passar pelo processo de RMA, que quando a placa é enviada de volta para reparos por falha de fabricação. Aqui temos uma diferença na comparação com a fábrica que visitamos em Taiwan. No Brasil, não serão feitas as placas da linha Black Edition, aquelas que passam sobre uma semana de testes intensos para verificar a qualidade e a durabilidade. Isso significa que não temos aquela sala dedicada a esta verdadeira maratona de testes, que precisam passar os modelos desta linha diferenciada. Esta maratona de testes é feita no Brasil, mas por aqui ela é feita por amostragem e a quantidade de horas é menor. Cada placa fica 5 horas nos testes feitos aqui. Passados os testes, vamos para a última olhada antes de embalar a placa. O modelo volta a ser registrado no sistema através do código de barras, e tudo é embalado para enfim partir para os revendedores, e quem sabe, para o seu PC. Diga um oi para a primeira caixa de placas H97 Gamers da Gigabyte, fabricadas no Brasil.
pessoal, este foi o vídeo. Eu adorei bastante conhecer essa empresa. Até embalam no final, eu tinha que falar, embalaram no final as placas e prontos para entrar ao mercado, ainda por cima no seu computador. Então, pessoal, eu achei incrível. Eu não sabia que no Brasil existia uma fábrica de PC Gamer Gigabyte. Eu nunca tive essa placa, mas eu admiro quem tem. É bom conhecer que existe uma placa gamer. Eu nunca vi uma placa como é que fica gamer, mas já vi hoje. Se um dia eu poder ter a possibilidade de ter essa placa gamer, seria bom, né? Mas é isso aí, pessoal, o vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Você deixar nos comentários, falar o que você também achou deste vídeo. E, pessoal, clica no botão vermelho que está aí embaixo. Clica lá. Vamos ajudar a bater aos 1000 inscritos, pessoal. Ainda neste ano. Não vamos deixar o ano acabar sem eu bater os 1000 inscritos. Também já desde 2020, 2021, 2022. Vamos lá fazer o possível de bater por a meta dos 1000 inscritos, pessoal. Vamos lá, pessoal, clicar no botão de se inscrever. Partilha o vídeo nos grupos, nas suas redes sociais. Isso vai ajudar bastante o canal aqui a crescer e chegamos à meta dos 1000 inscritos. Então, pessoal, é isso. Ativar o sinal de notificações, partilha o vídeo, comenta, se inscreva e até um próximo vídeo.